Olá pessoal, eu sou o Daniel Mastral, sou escritor e conferencista e hoje eu vou falar um pouco sobre os nossos próximos livros, né? Os próximos livros que estamos trabalhando, que tenho me debruçado em escrever para oferecer para você mais do que entretenimento, né? Para oferecer cultura, oferecer estratégias para que você possa ter uma jornada, né, mais plena, uma jornada mais abundante, né, que você erre menos, né, não pegue os atalhos que às vezes a vida oferece, que você possa superar os obstáculos, vencer as dificuldades, né, com a ajuda do alto, com as estratégias que Deus nos proporciona, né? Então, como eu já falei aqui na cabeça, né, do nosso canal do YouTube, eu sou escritor da editora Novo Século, né, pelo selo Novo Século e pelo selo Ágape. Tenho 14 livros escritos até o presente momento. Recentemente assinei um contrato com a editora Planeta e estou desenvolvendo mais 2 obras literárias, mais 2 trabalhos, né? Então, pelo selo Pórtico, da editora Planeta, que é o selo religioso, né, nós vamos falar sobre um livro cristão, né, nós vamos se ancorar no cristianismo e vamos falar sobre relacionamentos. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar, né, com outras pessoas. E o ser humano é um ser social, né, a não ser que você seja um ermitão e more lá no meio do alto da montanha, né? Mas se você é uma pessoa como eu, você precisa de pessoas para se relacionar e Deus já disse que não é bom que o homem esteja só. Então, pelo selo Pórtico, eu estou escrevendo um livro chamado 7 Espelhos da Alma, um manual de relacionamento para te auxiliar no mundo que nos cerca. Nós vamos falar sobre 7 esferas de relacionamento, sendo elas relacionamento com Deus, que é fundamental, que é primordial. As pessoas escrevem para mim, Daniel, eu não sei como eu falo com Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, como é que eu faço para Deus me ajudar a direcionar no caminho, como é que eu faço para ter intimidade com Ele, para desfrutar da paz que transcende o entendimento, de uma vida em abundância. Então nós vamos passar as estratégias para você estreitar esse relacionamento com Deus e aí sim, tudo aquilo que você pedir em nome dele, estando em conformidade com a vontade dele perfeita, você vai receber. Vamos falar de relacionamento com Deus de maneira profunda, viu? Nós vamos entrar em aspectos, eu li muitos livros de relacionamento para desenvolver um seminário, eu tenho um seminário, um curso de relacionamento. Né? Eu li muitos livros e sinceramente encontrei um material muito fraco. Então Deus colocou para mim como um desafio escrever um material de qualidade. Nós vamos falar, inclusive, de física quântica, vamos falar sobre matéria escura, mas o que isso tem a ver com relacionamento com Deus? Tem tudo a ver. A nossa composição orgânica é a mesma composição da matéria do universo, né? Existe aí uma simbiose nossa com toda a criação de Deus e eu faço questão de explicar essa questão mais minuciosa para você. Vai expandir, você vai enxergar Deus de uma maneira como você nunca viu. E muitas pessoas, mas será que Deus existe? Existe. E nesse livro eu vou apresentar vários elementos que vão validar e corroborar para a existência de Deus, sim. Inclusive Pascal, né, um matemático, ele fez uma conta de probabilidades. Deus existe? Deus não existe? Ele acabou chegando ali meio a meio, né? A bondade humana, uma série de fatores ali. Mas aí ele ponderou, e se eu acreditar que Deus não existe, e eu morrer e for lá para o céu e Deus existir? Aí eu tô lascado, né? Vou levar uma bronca capaz de ir para o inferno. Então ele reformulou ali e chegou na conclusão que existe 51% de chance de Deus existir e 49% de não. Então nós vamos dar uma base também sólida para que você tenha certeza. Deus existe e Ele olha por você. Vamos falar sobre relacionamento com cônjuge, relacionamento de casais. Tem muitas dúvidas de relacionamento de casais. O que pode, o que não pode, né? Como que eu ajo, né? Como é que nós devemos proceder dentro de casa. Então nós vamos falar inclusive sobre a sexualidade, que são assuntos tabus que ninguém fala, todo mundo fica na superfície. Vamos falar aprofundadamente. A minha esposa é médica, formada pela USP, e ela está me ajudando na composição desse capítulo, e ela está dando todo um manual médico de DSTs, de doenças sexualmente transmissíveis, e de uma série de outros problemas que podem ocorrer na jornada, né, com a sua esposa, né, com o seu marido, disfunção erétil, problemas para engravidar. Nós vamos falar sobre vários aspectos que não são abarcados em nenhum livro de relacionamento. E é claro, vamos dar toda a base bíblica também
para sustentar uma boa relação, né? E que aquilo que Deus juntou, que o homem não separe, né? Vamos falar de relacionamento com filhos, que é um grande desafio nos dias de hoje, você educar filhos, não é? Hoje eles passam muito tempo na internet, atrás dos tablets. Como é que o pai se comporta? Como é que nós vamos educar os nossos filhos de tal maneira que eles se mantenham nessa linha linear, né? Você dá uma boa educação e até o final da vida ele vai ficar assim. Mas como eu ensino? Quais são as estratégias para ensinar? Esse mundo tão cercado de influências, mensagens subliminares, né? Tanta influência externa, como é que eu blindo meu filho? Como é que eu faço ele ser mais forte do que esses valores do mundo e ele possa renegar muitas coisas que fariam mal para ele e ele possa colher somente aquilo que faça o bem? Como é que eu ensino? Então tem coisas desde a puericultura, que a minha esposa está explicando também, na base médica, coisas da psicologia. Hoje a psicologia já diz, por exemplo, se uma criança chora, né, é porque ela tem uma necessidade, não é isso? Ela está chorando porque está com fome, porque está com frio, porque está com dor, porque está com a fralda molhada. E às vezes o adulto diz, é frescura, deixa chorar. Você sabia que isso pode causar um trauma no bebê? Está começando a formar sinapses do cérebro. E isso pode causar um trauma no bebê no futuro, ele pode ter problemas emocionais, pode ter depressão, pode ter problemas sérios no futuro. Vamos falar sobre isso também, sobre educação com filhos. Vamos falar sobre relacionamento com amigos, né, com amizades, né, como é que eu me relaciono com a amizade leal, amizade verdadeira, não a amizade interesseira, né, mas a verdadeira amizade, como Davi e Jonatas tinham, né, relacionamentos ministeriais, verdadeiros, legítimos, não por interesse, né, mas autênticos, legitimados e aprovados por Deus, como por exemplo Elias e Eliseu, né, Paulo e Barnabé, Moisés e Josué, né. Vamos falar também sobre relacionamentos profissionais, como é que eu me porto como cristão numa empresa, né? Como é que eu me coloco quando às vezes tem alguma coisa errada na empresa? O que eu faço? Eu aceito? Eu faço? Eu não faço? Como eu me comporto, né? Vamos falar sobre isso, como lidar com várias situações profissionais, o desemprego, né, a recolocação profissional, os desafios talvez de abrir a sua própria empresa. Vamos falar sobre isso também. E os relacionamentos com a natureza. Aqui eu estou tendo um apoio, inclusive de advogados que estão me ajudando, porque nas leis, porque existem leis ambientais para o abate, para controlar uma série de coisas, nós vamos mostrar o que o homem está fazendo com a natureza, porque a Bíblia diz, Deus deu uma ordem para o homem, dominar e sujeitar a terra. Não disse destrua o planeta, né? E hoje o desmatamento, a poluição, o aquecimento global, nós vamos falar sobre isso, né? E ainda mais a respeito, né, do trato com os animais. Deus fez os animais e viu que ele era bom, né? A Bíblia também fala em Provérbios que o sábio cuida bem dos seus animais. E também fala no livro de Jonas que Deus não destruiu Nínive porque o povo não tinha discernimento da mão direita e da esquerda, mas também tinha muitos animais. Deus se preocupa com os animais. E o que o homem faz com o animal? Mata com requintes de crueldade para tirar a pele. E a Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que os assassinos não herdarão o reino dos céus. E eu vejo esse tipo de crime como assassinato, está tirando uma vida, né? Está tirando uma vida de um animal que sente dor. Você imagina um animal ter a sua pele arrancada vivo, simplesmente para não desvalorizar a pele, porque se tiver uma perfuração de faca ou de bala, a pele vale menos, né? E as experiências horríveis que fazem na indústria farmacêutica com animais, na indústria cosmética que fazem com os animais, nós vamos colocar essa realidade. Eu sei, é chocante, mas é necessário que você saiba o que o homem está fazendo com a natureza e como deveria ser e como você deve proceder e como nós podemos colaborar para pelo menos não mudar esse quadro, mas para atenuar esse quadro, né? Então vamos falar sobre isso, sobre relacionamento. O alvo que eu tenho para concluir essa obra é 20 de dezembro de 2016. Tem que estar pronto, eu tenho que entregar, eu tenho meu cronograma particular e estou escrevendo todos os dias aí umas 3, 4 horas. Eu peço aí a sua intercessão nesse sentido, porque dá muito trabalho de pesquisa e muito trabalho para que a obra seja colocada de maneira clara. Não existe nenhum livro em todo o mercado que fale de relacionamento com essa profundidade. Tudo que eu faço com excelência para Deus. Quem participou dos nossos seminários, quem já leu os meus livros, sabe que não tem nada mais ou menos. Eu não faço nada relaxadamente. Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente, né? Então,
Eu tenho aí um outro livro, também vai ser escrito para a Editora Planeta, aqui pelo selo Academia, que é um livro de ficção. E esse livro, né, eu tenho como prazo para entregar para a editora em 2017, 20 de junho de 2017. Eu já estou trabalhando nele simultaneamente, né, com esse livro técnico. Eu ainda não tenho a definição, eu já tenho uma definição, melhor dizendo, do nome do livro, do título, mas eu não quero dar spoiler, eu vou me manter segredo nessa questão do título do livro, mas ele vai ter como pano de fundo o sanatório de Waverly Hills. Já ouviu falar? O sanatório de Waverly Hills é em Kentucky, Estados Unidos. Foi um local que é considerado hoje um dos mais assombrados do mundo. Morreram mais de 60 mil pessoas ali em Waverly Hills, né? Ele chegou a ter 400 leitos e 5 andares. Foi fundado oficialmente em 1926 e durou até 1961. Então essa é uma história passada na década de 50. É um grande desafio para mim trazer uma história para a década de 50, conhecer os costumes de época e tudo mais, né, as vestimentas, né, no estado de Kentucky, Estados Unidos, que eu nunca fui lá, e falar sobre o sanatório do Waverly Hills, que mataram mais de 60 mil pessoas, morreram ali, muitas de forma cruel. Tanto é que é considerado um dos locais mais assombrados do mundo, especialmente o quarto 502, onde uma enfermeira se suicidou, e também um túnel de acesso ficava no alto de uma colina, né, o Waverly Hills, para o tratamento de tuberculose. Então havia um túnel de acesso, tanto de funcionário quanto também para suprimentos. Mas esse túnel também despejava os mortos e morreram milhares ali, até que ele foi desativado em 1961. Então, esse é o pano de fundo, mas tem muito mais coisa. Existe uma história sobre o Waverly Hills que nunca ninguém te contou. E nós vamos contar essa história com profundidade de detalhes, né, com riqueza de detalhes. É um livro de mistério, é um livro de suspense, remete muito ao mundo espiritual. Nós vamos falar um pouquinho também da rebelião, né, que ocorreu lá no céu, como é que essa rebelião começou, quais foram os desdobramentos dela e qual é a conexão com Waverly Hills, né? O que tem aí? Então é uma história de ficção, mas tem muita realidade espiritual. Te prepara, que vai ser um impacto de alto poder na sua vida, vai fazer você ter uma outra perspectiva do mundo espiritual ao seu redor. Aguarda, esse vai ser lançado pela Planeta, selo Academia, porque é considerado um livro de ficção. E também pela editora Novo Século, eu pretendo a partir do segundo semestre de 2017 entregar para eles. Eu também já estou trabalhando nesses livros, já estou fazendo o escopo, né? Vou falar sobre Síndrome de Lúcifer, inclusive tem um vídeo. Dá uma olhada aqui no link, tem o vídeo Síndrome de Lúcifer no nosso canal. Dá uma assistida no vídeo, nós vamos expandir o tema. Vamos transformar isso em livro de maneira mais profunda, a ponto de que você possa conhecer mais. E vamos escrever um outro livro chamado Divisão de Reinos. Você sabia que existe uma serpente invisível ao nosso redor? Que está nos dividindo? Dividindo e formando grupos diferentes, né? Pentecostal, neopentecostal, avivado, tradicional, né, católico, budista, islâmico, gordo, magro, hétero, homossexual, negro, branco, né, e começamos a dividir uma série de divisões, e essas divisões geram ódio. Você veja aí só uma camisa de time de futebol, um é do São Paulo, o outro é do Corinthians, já se matam pela cor da camisa. Grupos diferentes semeiam ódio, né? É um ótimo ambiente para você semear ódio. Nós vamos contar como começou essa história, como começou essas divisões, inclusive dentro do reino de Deus, divisões essas que começaram lá no céu, mas tiveram reflexo aqui na terra, e como isso tem disseminado ódio, como isso tem sido um ambiente favorável para o ódio. Então esse livro também será lançado pela editora Ágape, né, pela Novo Século, pelo selo Ágape. Então, Síndrome de Lúcifer, Divisão de Reinos, eu pretendo também entregar para os meus editores da Novo Século Ágape até o segundo semestre de 2017. Então, Daniel tem bastante trabalho pela frente, conto aí com as suas orações, conto aí com as suas preces para me capacitar. Então já fiquem preparados, vem mais munição para a sua trincheira. Esse é o recadinho que eu tinha que dar para vocês hoje, viu? Que Deus te abençoe grandemente e te guarde.